Fala pessoal, tudo tranquilo? Hoje dia 7/11. É, mantemos aí a nossa ideia de seguir um operacional com uma leitura realmente que faça algum sentido. Então ontem à noite eu fiz uma operação e hoje três operações, é, um loss, né? Talvez a leitura não tenha sido tão boa assim, mas para mim naquele momento fazia sentido. Então vamos ver aí de que maneira as coisas aconteceram e seja conosco. Então vamos lá. Ontem cheguei em casa de noite, tomei um banho, fui fazer ali uma comidinha rapidinho, né? Já era mais de 10 da noite, macarrãozinho tranquilo. Então abri, fui ver como é que estava aqui o mercado, né? Talvez surgisse alguma oportunidade. Então, a movimentação era de alta, veio lá de trás, na verdade, né? Fundo, topo. Eu não estava no mercado ainda. Quando eu cheguei já estava aqui, né? Então ele fez essa quebrinha, subiu e fez essa movimentação aqui de baixa, mesmo tendo esse candle de alta aqui. Então aqui eu tracei uma fibra, cima para baixo, só para bem pequeno, coisa de cento e poucos pontos. Falei que eu achei que valia o risco, e 168 pontos. Fiz uma entradinha aqui pequena com 0,01, né? E pegamos aí uma movimentaçãozinha aqui de 485 pontos, pagando aí quase 3 para 1, pagou um pouquinho mais, né? E depois deslanchou, né? Chegando a pagar aí 1.500 pontos. Esse canal ainda não existia ontem, tá? Esse canal eu marquei ele hoje, né? Partindo desses fundos, enfim, então não tinha essa ideia. Se tivesse, talvez teria segurado essa venda aí até o final dele. Tá, mas não estava, então estava de noite também, não queria fazer nada além disso, e aí fechei o gráfico. Hoje pela manhã fiz aí mais algumas operações. Vamos aqui. Então vamos lá. Primeira operação que eu fiz. é, eu não fiz essa operação aqui, primeira. Queria ter feito ela. Perdi o time, né? O stop não era tão grande assim, pensando nesse topo. É 575 pontos. Dá para entrar aí com ponto 2, ponto 3, arriscando em $15. Primeira operação de ontem eu fiz $4 só. Perto de 10, estamos aí, né, na meta aí. Embora o gerenciamento já, né, temos desistido dele. Então não fiz, né, tava com medo aí realmente desta, dessa continuidade de alta aqui por causa desse movimento principal, tá? Mas deveria ter feito ele por ter rompido aqui esse fundo, né? Então mais uma vez, né, ele veio na alta de lá para cá, né? Mas aí veio fazendo um movimento bilateral aqui, fez uma alta, mas já rompeu este fundo. Então, essa movimentação aqui, a princípio, ela fazia sentido. Na verdade, essa minha fibra aqui, eu ela daqui, depois eu coloco outra aqui. É, mas essa era aqui, tá? Região de 50%. Se ele viesse para cá, eu certamente teria tentado fazer uma venda aqui. Achei que fosse vir, que o candle estava significativo, mas aí não veio, então fiquei de fora. Quis, não quis arriscar aqui, nos 50%, né? Não, para mim não fazia sentido arriscar nos 50%. Ele desceu, eu tinha marcado aí aqui esse canal. Ele veio testar o canal, eu fiquei meio inseguro de entrar, mas aí entrei nessa continuidade aqui, tá? Aqui o M5, então no M5
Vamos lá. No M5, como o candle fechou bastante abaixo, mesmo eu não ter entrado no reteste aqui no M1, eu achei que valia a pena entrar na continuidade dele. E aí fiz a entrada aqui na continuidade. E para mim, a minha saída foi nesse ponto, porque em M30 aqui eu tinha, né, para mim essa zonazinha aqui de M30 aqui pudesse não ser tão interessante, tá? Então eu acabei fazendo aí ah, essa ah, essa saída aqui, essa saidinha aqui, e aqui é meio uma compra, né? Então ele foi ao meu favor e me tirou depois. Infelizmente não continuou subindo na hora que eu achei que pudesse continuar, tá? Essa minha entrada aqui, tô falando demais, né? Vamos lá. Então eu tinha esse fundo aqui no M30, tá? Não, não tem, deixa eu colocar uma corzinha aqui para ficar mais fácil. Ali. Vamos lá. Tirar isso aqui daqui. Então essa minha entradinha aqui no M30, ela vai justamente aqui, né? Nesse fundo aqui, tá vendo? Pavios bastante interessantes. Falei, vou ver o que vai acontecer. Né? Meu desejo é que ele viesse mais baixo aqui para eu entrar no risco. Seria o meu objetivo aqui. Tá no risco aí 200 e poucos pontos. Seria extremamente interessante, mas ele não veio. Né? Ele só veio até aqui. Não era muita coisa, né? Mas para mim ele pudesse vir um pouco mais abaixo. Então o que eu fiz foi, opa, vamos lá. O que eu fiz foi, ele fez essa rejeição nesse candle. Eu queria ter entrado aqui, né? Bem acima dele. Ele abriu no gapzinho aí de 32 pontos. Ele desceu. Quando eu entrei, ele já tinha jogado para cima de novo. E aí eu mantive a, a minha operação. Tá? O stop abaixo desse candle aqui. Tá? Mais do que isso não tinha sentido. Então ficou um stopzinho aí de 208 pontos. Tá? Eu entrei. Esse aqui eu acho que eu entrei com 0,5, 0,05. Tá? Então o stop ali estava em US$ 10, para cá já tá mais de US$ 20, então, né, era quebrar mais do que nós já estamos quebrados. E a minha saída foi porque eu estava nos 50% desse movimento aqui, já chegando nessa L, no fundo, né, deste canal. Então, fundo de canal, região de 50%, eu saí aqui um pouquinho acima dele, tá? Então, fizemos aí, é, estávamos com 200 pontos aí de loss, saímos aí com quase 4,5 para 1, poderíamos chegar aí, né, até 1.200 pontos, mas né, a probabilidade que ele pudesse vir testar aqui 50% e essa fundo desse canal e descer era grande, ou fazer uma correção e depois subir. Tá? Então, né, foi isso. E com medo dessa movimentação, acabei saindo um pouquinho antes. É, Depois aqui fiz uma vendinha. Vamos lá. Eu tinha essa FIBA aqui, né? Fiz essa venda aqui. Esse candle começou a ir, os candles começaram a ser um pouco menores, tá? As vendas aqui para mim são muito complicadas porque eu tinha candles grandes aqui já, né? Candles maiores. Então, vender aqui já tinha um risco maior. Então eu vendi, ele começou a perder essa força aqui, eu fiz uma vendinha, né? Com topzinho aqui, mas ele já testou e já voltou muito rápido. Então, é, acabei saindo dele. E fiz uma outra comprinha bem aqui, né? Então, quase aí no teste. Eu
deixar aqui o stop aqui, tá? Então, a minha leitura nessa compra, ela se baseou justamente nessa movimentação, no micro aqui. Ele veio, né, fazer essa movimentação, então deixei o meu stop aqui abaixo do fundo, abaixo desse fundo, abaixo aqui do nosso canal, mas também uma compra de risco porque começou, né, os gaps começaram a ser grandes, a movimentação muito esquisita, então eu preferi proteger, né? Então ele começou a subir, ele desceu, me tirou, fez essa movimentação, né, que, poxa, perdemos ela, movimentação boa aí de mais de 500 pontos, nos deixaria aí positivos, foi uma entrada grande, tá? Entrei com. E eu entrei, acho que com. Essa última entrada que eu fiz. Entramos com. Ah, não, tá aqui. Entramos com ponto 1. Né? Então, se eu consigo. Se ele não me stop, se ele não me tira aqui, pô, poderíamos sair com mais de R$ 50. Né? Então, poxa, seria um dia aí bastante interessante. Mas começou o preço a se movimentar muito. E essa volatilidade, quando tira a gente de uma operação, ela geralmente tira além do preço que você colocou para sair. Então você colocou ali para sair com 200, vai sair com 250 até 300, dependendo da pancada que ele dá. Então eu fiquei com um pouco de medo, né? A gente já está quebrado, não queremos quebrar ainda mais, tá? Então o dia de hoje foi aí interessante, fizemos aí US$ 32, né? Foi ok, tranquilo, né? Um total aí, 1, 2, 3, 4, 7, 7 operações, né? 7 operações, 3 loss, mas alguns basicamente 0 a 0. Então é isso. E finalizamos hoje, sexta-feira, então chega, né? Semana cometemos muitos erros e eu não quero cometer outro erro hoje. Hoje eu trabalho, então para mim se encerra a semana muito negativo, obviamente. Mas tá tudo bem, faz parte aí, a gente vai, né, buscar crescer dia após dia e manter essa visão, né? Região de Fibo e continuidade de movimentação é o que nós precisamos e da maneira que nós vamos buscar aí as operações. Maravilha? Bom final de semana aí para todo mundo e boas operações.